Nós somos templo do Espírito Santo? Sim. Nós somos templo? Sim. Mas precisamos nos reunir em um lugar de adoração. Esse é um lugar de adoração. Amém? Às vezes a pessoa sai de casa desnorteada, triste, ansiosa, preocupada. E aí ninguém cumprimenta, ninguém fala com ela, ninguém abraça. E às vezes um abraço, um cumprimento que você dê, né? Uma paz do Senhor que você ofereça, já ajuda aquela pessoa. Amém? Vamos lá? Efésios, capítulo 5, versículo de número 8. Efésios, capítulo 5, versículo de número 8. Nós vamos ler do 8 até o 16. Nós vamos ler 8 versículos. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É mesmo? Misericórdia mesmo? Ajuda aí, irmão. Pediu misericórdia, ajuda aí. Efésios. Achou? Achou já? Quando a Bíblia agora é chique, né? Tem esse negócio aqui atrás. Está na frente aí não, né? Eu quero ler minha Bíblia hoje aqui, de estudo. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Senhor, esta é a tua palavra nos traz luz, nos traz direção. E em nome de Jesus, nós declaramos que os nossos corações estão abertos para entender e compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa a vida dos irmãos que estão aqui nesta manhã, a vida dos irmãos que vão nos assistir pela internet, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí, beber uma aguinha. Eu acredito que a gente está estudando já essa carta de Efésios de Paulo há uns 2 meses, não é isso? Uns 2 meses, e estamos aprendendo, né? Cada dia mais com o Senhor. O que você tem aprendido com o Senhor? O que é que Paulo traz aqui nesses versículos de número 8 a 16? Ele traz simplesmente um alerta para as nossas vidas, e parece que ele está falando para os dias de hoje, no século 21, no ano de 2022. Uma palavra que foi escrita há milhares de anos atrás. Veja como a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, diz o Senhor. Paulo está justamente dizendo aqui que aquele que é leal a Cristo
não pode se manter em silêncio diante das obras infrutíferas do mal, das obras das trevas. E nós temos visto essas obras das trevas se manifestar nesses dias, sim ou não? Sim ou não? E parece que ele está falando para os dias de hoje mesmo. Parece que o que ele está escrevendo aqui é como se ele estivesse vivendo atualmente no ano de 2022, 21 e 20. Porque o mal, a cada dia que passa, infelizmente, vem crescendo. A imoralidade, a iniquidade, o crescimento do pecado, a apostasia. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E o que é que nós estamos fazendo para combater a iniquidade, a imoralidade, a apostasia? O que é que eu e você, é uma reflexão para as nossas vidas hoje, estamos fazendo para combater, né, esses males que têm afetado tanto a sociedade lá fora, quanto crentes que estão no nosso meio, que estão inseridos no nosso meio. Você sabia que tem crente que está na igreja, que vem para a igreja, que toma ceia, que dizima, estou fazendo assim para fazer o giro, mas está desviado? Está desviado, e ele não sabe que está desviado. Nós precisamos compreender como está a nossa posição diante de Deus. Quem me entende, diga amém. Então vamos aí, versículo por versículo, compreender aquilo que Paulo traz para as nossas vidas, ok? Então o versículo 8. Porque no outro tempo, não tem uma tradução melhor não? Porque no outro tempo era trevas. Elas ficam dando risada aí, ó. Duas professoras de português. Aí, ó. Eu gosto da tradução atual. Aí agora. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Ponto. Vivam como filhos da luz. Eu não vou nem para aqui, para o meu esboço aqui. Antes, nós vivíamos como o quê? Trevas. Vivíamos na prática do pecado. Desobedientes. Amantes de si mesmo. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo antes de vir para cá, de um casal que eles compraram um veleiro e começaram a navegar. Eu falei, poxa, tenho vontade de ter um negócio desse. Pegar um mazão desse aí, ó, sair navegando, fazer o veleiro de casa, largar tudo aqui e ir-me embora, irmãos. Só que eu não posso, porque se eu for, Deus vai mandar uma tempestade, o veleiro vai afundar, vou naufragar e vou ter que voltar para a terra de novo, igual a Jonas. Porque eu não me governo mais. O crente não se governa. Quem governa a vida do crente é Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele fala, vivam como filhos da luz. O passado, irmão, ficou para trás. Não traga o seu passado de volta. Cristo te libertou deste passado. Tem crente que vive de passado. Tem crente que vive ressuscitando e desenterrando o seu passado. Ei, Jesus já te perdoou. E eu vou falar o que eu aprendi agora de manhã. A igreja já te perdoou. E tem crente que fica desenterrando o passado. Né? O diabo lança o passado, ele fica, porque lá ele era assim, porque lá ela era assim, porque eu fazia isso, porque, querido, esqueça isso, deixa, o Senhor já lançou no mar do esquecimento.
Peguei uma frase aqui de um pastor que eu achei interessante, anotei agora de manhã para trazer para a gente. E ele escreveu assim, vou abrir aspas: não podemos viver como depósitos do passado. Precisamos de óleo fresco sobre as nossas cabeças todos os dias. Pastor Jackson de Aquino. Eu não tenho que ficar, vivendo como depósito do passado. Eu preciso de óleo fresco sobre a minha cabeça todo dia. Você concorda comigo? Diga amém. Preciso ser renovado. Preciso viver como filho. Preciso compreender o que é a minha posição de filho no reino de Deus. Preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Preciso compreender qual é a vontade de Deus para a minha família. Preciso compreender qual é a vontade de Deus como marido, como pai, como servo. E Paulo está dizendo justamente isso aqui. O crente passou das trevas, que era o reino do pecado e da morte, do diabo, para o reino da luz do Senhor, que é o reino da justiça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Repita comigo assim: eu sou crente, renovado, lavado pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, meu Senhor. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. Tem pessoas que chegam e dizem: pastor, mas eu acho que Deus não vai me perdoar. Deus não tem condições de me perdoar. O que eu fiz foi algo muito grave, muito difícil, imperdoável. Deus perdoa. Confesse e deixe, e viva para a luz. Viva como filho. Sabe? O cristão deve entender que ele deve mudar o seu modo de pensar, modo de sentir, e o modo de agir, e o modo de se comportar. Vou repetir, hein? Modo de pensar, o modo de agir, o modo de sentir e o modo de se comportar. E todos esses modos devem ser condizentes com a posição que agora você e eu ocupamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está entendendo, irmão? Então, abra comigo aí no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Se sua Bíblia está enferrujada, ela vai desenferrujar hoje. Romanos 12, 12. Eu não vou nem abrir a minha aqui, eu vou esperar aqui. Viu? Aí. Olha lá, ó. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na... Eu falei errado, viu? É Romanos 12, 2. Desculpe. Mas serve, viu? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A oração a gente vai estar perseverando. Mas vamos para Romanos 12, 2 aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa aí. A gente não deve se acostumar com o que está acontecendo no mundo hoje. Vou tirar até o microfone que eu vou falar algo aqui. E essa parte você corta, Felipe, porque senão dá bloco lá no canal. Eu tenho 2 colegas de trabalho que estão se amando agora. Um exemplo, tá? E eles vão casar. E aí me dão o
convite de casamento. Eu vou ou não vou? Mas para a sociedade hoje, isso está parecendo algo normal e natural. Casamento homossexual. Não tenho nada contra homossexuais, viu, irmão? Inclusive, tenho vizinhos que são homossexuais. Mas eu não tenho que me acostumar e não tenho que me conformar com o que está acontecendo. Vou amá-los, vou respeitá-los, mas não cabe a mim aceitar, porque a palavra de Deus diz que é pecado. Há uma moda hoje que todos os filmes, todas as propagandas, tudo levam e caem para esse lado, como se fosse algo normal. Mas para mim não é normal. Eu não vou me acostumar com isso, com esse padrão que o mundo está querendo empurrar para mim, como se fosse algo extremamente normal e natural. Todos estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Olha que eu tenho um chefe que é, eu tenho vizinhos que são, não sou contra, mas eu não tenho que achar, é normal. O mundo mudou, gente. Estamos no século 21, né? O que é que tem? Sua mente é a mente do passado. O que é que a palavra de Deus me diz? O que é que a Bíblia me fala quanto a isso? Devemos amar, respeitar, mas não concordar. Todo mundo está entendendo? Diga glória a Deus. É a mesma coisa de legalizar o uso de drogas. Não. Para mim, fumar maconha não é normal e não é natural. Estão entendendo? Então o que Paulo está dizendo? Não se encaixe ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do nosso entendimento, ou seja, eu não devo me conformar, ao invés de eu ser moldado pelos valores que esse mundo me traz, eu devo ser renovado pelo que o Espírito de Deus tem para a minha vida. Agora, não estou convocando ninguém para ser xiita, ninguém para agredir ninguém, ninguém para bater em ninguém, pelo contrário, mostrar para essas pessoas quem eu sou diante de Cristo. Eu devo ser um Cristo na terra. E eu devo conquistar aquela pessoa, assim como Cristo usou alguém para me conquistar, que está ali sentada lá no fundo, lá, minha evangelista, que me levou para Jesus, que me ganhou para Jesus, que me levou para a igreja, que insistiu comigo, na qual eu vi a transformação de Cristo na vida dela. Eu falei, não é possível. Selma agora é crente? Inacreditável. Eu preciso entender isso. Essa sede que veio para mim, eu tenho que provocar nas outras pessoas que estão lá fora. Estão entendendo? Diga glória a Deus. É justamente isso que Paulo está falando. Eu tenho que entender, experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você também quer ser? Diga glória a Deus. A transformação que Paulo está falando aqui, daqui a pouco a gente volta para Efésios, começa aqui, na mente, alma e no coração. Entendeu? Se não começar aqui e não começar aqui, não vai adiantar nada. Eu não tenho que simplesmente pegar a pessoa que você quer que ela aceite Jesus e obrigue a ela. Não, ela precisa ser transformada na sua mente e no seu coração, para que ela possa comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão entendendo? Diga glória a Deus. E aí, quando a gente compreende qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vamos conseguir resistir às tentações da nossa cultura, que tem acontecido hoje
no mundo. E as verdades de Deus serão reveladas em nós através do Espírito Santo de Deus. E aí os nossos pensamentos não serão afetados. O nosso comportamento não será afetado. Sabe por quê? Porque eu sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Você pode dar um glória a Deus para beber uma aguinha aqui, irmão? Há uma revolução cultural hoje na sociedade. Há uma pressão, uma forçação para que as pessoas entendam e compreendam que o mundo é livre, que você pode viver e fazer o que você quiser, que você pode ser o que você quiser. E aí eu venho com essa, pé na porta. Eu sou filho de Deus. Eu quero ter um caráter moldado pelo Pai. É justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aí no versículo 9 ele diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Ele pegou 3 exemplos de fruto: bondade, justiça e verdade. A bondade ela pode estar ligada ao amor, porque se nós não tivermos amor de Deus em nós não vamos conseguir ganhar outras pessoas para Cristo. E se nós não amarmos a Deus como Cristo nos ama, nós não vamos conseguir passar esse amor para as outras pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As obras da carne brigam com o fruto do Espírito. A carne, ela tem uma tendência natural para que a gente venha a pecar. A natureza da carne, ela é pecaminosa. E os seus desejos, corruptos, também são pecaminosos. Mas o fruto do Espírito é um modo de viver íntegro, honesto, e que a Bíblia nos ensina, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Abre aí para mim, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto, você veja que a palavra está no singular, fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Cadê? Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então é um conjunto que Deus nos dá para que você possa viver conforme a vontade de Deus. É um presente de Deus para as nossas vidas, que está aí dentro de você. Agora basta você desenvolver isso. Nós estamos aí com as disciplinas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra, adoração. Hoje vai ter mais uma disciplina. Se eu não me disciplinar como filho, eu não vou chegar e entender e viver esse fruto, ou esses frutos que estão aí. Tudo isso que eu faço aí, não há lei. Eu tenho liberalidade para viver tudo isso aí no reino de Deus. Não há lei para isso. Para eu amar, não há limites para eu amar ao próximo. Não há um teto para eu amar o próximo. Entende? Não há limites para eu ser manso. Não há limites
para eu ter um domínio próprio, que é uma coisa difícil, né? Mas a gente precisa buscar esse domínio. Estão entendendo, irmãos? Agora, a nossa carne, a nossa natureza carnal, milita contra tudo isso aí, que é espiritual. Quanto mais eu buscar o espiritual em Deus, mais fruto eu vou ter. E vou aflorar para o mundo lá fora. É isso que as pessoas lá fora não entendem. Quando uma pessoa se converte, quando há mudança de direção, quando há uma transformação na vida de uma pessoa. E é isso que a gente tem que buscar em Deus. Paulo está falando justamente isso. Nós estamos e precisamos da bondade, da justiça e da verdade. E o versículo 10 diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor? Estou perguntando para você nessa manhã. O que é agradável ao Senhor? O que nós estamos fazendo nesse tempo que tem sido agradável aos olhos de Deus? Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu parei e pensei, poxa, tem tanta movimentação de igreja nesse tempo, tanta igreja aberta. Aí é seminário disso, é curso daquilo, é isso aqui, é pregação de fulano, é pregação de Beltrano, é movimento disso, é movimento daquilo. E eu perguntei a Deus, Senhor, o que nós estamos fazendo? Tem agradado ao Senhor? O Senhor tem recebido? Como aroma suave as tuas narinas? O Senhor tem recebido o nosso culto? E aí pare e pergunte a Deus, Senhor, o Senhor tem recebido o culto que eu tenho prestado a Ti? O que eu tenho feito para Ti, o Senhor tem recebido? Estão entendendo, queridos? O que nós estamos fazendo, o que a gente tem feito, tem sido agradável aos olhos do Senhor? Porque Paulo está falando aqui, aprovando o que é agradável ao Senhor. Será que Deus levanta do seu trono para receber a adoração de Fábio? Para receber a oração? Estou falando na minha pessoa, viu, gente? Será o trabalho que a gente tem desenvolvido na igreja dele tem agradado a ele? E aí vem o diálogo de Deus sobre Jó com Satanás. Observaste, meu servo Jó, homem íntegro, fiel e se desvia do mal. Será que Deus vai falar isso de mim? Será que ele pode falar isso de você? Fica a reflexão para nossos dias. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero estar com toda a bondade, toda a justiça e com toda a verdade. Amém, irmãos? E aí Paulo fala nos versículos 11 e 12. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. O que eles quis dizer? Não se comunique aqui com as obras das trevas. Porque ele está falando o seguinte, não entre em comunicação com as obras de pessoas más. Pessoas que levam para o caminho das trevas. A gente tem que andar com luz e não com trevas. Ele fala a palavra condenai-as. Devemos reprovar as obras más quando elas não agradam ao Senhor e não agradam a outra pessoa. Pessoas que
não trazem nada não acrescentam nada de valor cristão para as nossas vidas. Pessoas que não querem saber verdadeiramente do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho que andar com luz. Luz e trevas não se misturam. E quando ele fala a questão do em oculto aqui, versículo 12, né? Cadê? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Versículo 14. Pelo que diz, despertará, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando ele fala a questão do oculto que vai se revelar, ele está fazendo uma alusão ao livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versos 9 e 22. A gente vai ler alguns pontos. Deus proibiu o povo dele de buscar, né, examinar mistérios, né, ver a questão do futuro, saber de ocultismo, espiritismo, astrologia, práticas satânicas, que os povos pagãos, naquela época, viviam assim. Pegavam os seus filhos e sacrificavam para outros ídolos, lançavam no fogo. Deus está falando, não se misture com esse tipo de gente. Eu não quero o meu povo se misturando. E ele lista tais práticas. Então, abra para mim aí, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Vamos ver quais são as práticas que o Senhor condenava para o povo de Israel. E para nós também, né? 18, 9. Olha aí, ó. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. O 10, por favor. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha. Primeira coisa. Que pratique adivinhação. Segunda coisa. Ou se dediquem à magia. Terceiro. Ou faça presságio. Ou pratique feitiçaria. 11, por favor. Ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Bote o 12 só para ver o que é que fala aí, 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então havia uma prática comum daqueles povos de Canaã, antes de o povo habitar a terra que emana leite e mel. Deus estava falando, olha, quando vocês habitarem essa terra, tomarem essa terra, não se misturem com esses povos e com essas práticas. Eu não quero que vocês pratiquem tais coisas, porque isso é abominação aos meus olhos. Aí, se você pegar para os dias de hoje, tem crente que quer saber futuro? Tem ou não tem? Eis que o Senhor manda te dizer. Tem uma profeta ali que ela revela os sonhos, ela revela o futuro, ela diz sua vida toda. Deus pode fazer isso? Pode. Tem profeta na terra? Tem. Tem profeteiro na terra? Um monte. Estão entendendo, irmãos? Isso é abominação aos olhos do Senhor. No Antigo Testamento, tais práticas levavam as pessoas à morte, porque tinham que ser apedrejadas. No Novo Testamento, tais práticas, a pessoa não vai entrar no reino de Deus. A feitiçaria, a consulta aos mortos. Estão entendendo, irmãos? A saber o futuro. Não, tem um irmãozinho que ele fala a sua vida amorosa toda, sentimental, com quem você vai casar, diz até o número do paletó do homem, a cor que ele vai vestir quando você casar, onde você vai morar, e aí a irmã fica doida, não, onde é? Eu quero perceber essa profecia.
Cuidado. Tome cuidado. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Não estou dizendo aqui que não há profetas na terra assim. Ok? Mas temos que ter cuidado. Né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Os meninos lá em casa, eles têm um site que eu dou risada. Não vou nem dizer o nome para não cair no coisa. É cada profeta. Eles ficam dando risada. Olha para aqui, olha para aqui. Cada. Você deu risada que você sabe, né? Tá vendo? O que o Netinho me mostrou mesmo ontem, eu me pipoquei de dar risada. Parece que o cara estava tomando um tiro. E uma forçação de barra para poder ter like, para ter visualização. É gente dizendo que já foi no inferno, que viu fulano lá que estava morto. Falei, poxa, o cara foi no inferno, viu fulano? E disse que Jesus pegou ele para avisar os outros. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Hein? Não, teve um que disse que foi no inferno, eu vou até falar isso aí, que viu o cantor Lázaro no inferno. Eu falei, agora ele é juiz, agora? Entendeu? Então temos que ter... Gente, está vivendo tempo que tem muito oba-oba sendo pregado lá fora. Muito crente caindo porque não tem base bíblica, não tem a informação, não está usando as disciplinas espirituais. Não é nem o tipo de eu estou puxando, mas tem que trazer, porque Paulo estava fazendo um alerta aqui. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, ou seja, o que a gente não vê, Deus está vendo o que Ele está fazendo em oculto. E não traz nada de bom para nossas vidas. Então, esses povos que faziam tudo isso lá, Deus falou, não quero que você se misture com esse tipo de gente. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Se Deus quiser revelar o seu futuro, Ele vai revelar o seu futuro através da sua palavra, através da sua vida de oração que você tiver, e com pessoas que são de Deus para a sua vida. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse trecho, desperta, ó tu que dormes, parece um tema de uma música cristã. Eu acho que tem uma música que fala, desperta. Eu não sei, essa música assim antiga eu não conheço muito não. Mas, também, é uma reflexão de Paulo para as nossas vidas. Porque tem muita gente que está dormindo em pé. Muita gente que precisa despertar de um sono, acordar. Olha o que o profeta Isaías diz lá em Isaías capítulo 26, versículo 19. Abra aí, por favor. Isaías 26, versículo 19. Isaías 26, 19. Aí. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os teus mortos. Isaías está fazendo apontando lá para frente, para o dia que nós iremos ressurgir dos mortos. O corpo será glorificado, né? E aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Está entendendo, irmão? E antes de isso acontecer,
Ele já me ressuscitou da vida de trevas que eu estava vivendo. E agora estou vivendo a vida de luz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está falando, você que está dormindo, ou se você conhece pessoas que estão dormindo, desperte essa pessoa, ajude a levantar ela, acorde ela, sacude ela, porque grande é a obra que o Senhor vai fazer nessa terra. Grandes coisas o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Prossiga para o alvo. Desperte, levante, acorde. Porque grande é o que o Senhor tem para realizar nessa terra. Desperta, ó tu que dormes, e levante dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele vai abrir o seu caminho, vai mostrar e clarear o seu entendimento, o nosso entendimento. Por isso, quando eu vi essa abençoada, eu disse, não é possível, Selma agora é crente. Entendeu, irmão? Falei, então me leve lá nessa igreja. Fiz o desafio com ela. Me leve. Pois é. Me leve lá. Eu quero sentir, eu estou com essa sede que você... Eu quero beber essa água aí, porque a água que a gente bebia era a água do pecado. Agora eu quero beber a água que jamais nós vamos ter sede. E ela me levou, não me acusou, não me apontou, não disse quem eu era, disse que eu fiz. Ela mostrou o amor de Deus na vida dela. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Diga glória a Deus. Desperta, ó tu que dormes. Precisamos despertar. Acorde, irmã. Levante-se. Deus tem algo para fazer através de sua vida. Deus quer fazer algo na sua família. Não desista do seu marido, não desista dos seus filhos. Não jogue a toalha. Continue falando, continue semeando, continue falando do amor de Deus para eles. Desperte, levante. E aquele que estiver morto, Cristo vai esclarecer. Não durma mais, acorde. Aí no versículo 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Paulo está dizendo, ande prudentemente, pise com cautela em alguns lugares que você for. Em alguns lugares que você estiver, pise com cautela, ande com cautela. Veja, porque o soldado, quando ele vai invadir determinado terreno, se ele pisar num lugar minado, o que acontece com ele? Explode. Então, ele não pisa em qualquer terreno. Primeiro, ele analisa o terreno que ele vai pisar com o seu batalhão. E mesmo depois que ele analisa o terreno, ele vai pisando e sabendo onde ele vai pisar. Nós temos que viver assim. Sabe, a gente precisa saber onde nós estamos andando e andar com cautela, com prudência, observar os lugares onde nós andamos, com quem nós andamos. A pessoa que você gosta de andar, ela te leva para as trevas ou te leva para a luz? Hein? Você procura andar com pessoas que te colocam para baixo ou te colocam para cima? Eu prefiro andar com pessoas que me colocam para cima. Pô, Fábio, Deus é com você. Pô, Fábio, não desista não. Pô, vamos continuar. Pô, vamos fazer junto. Ah, eu estou com a ideia assim, vai dar certo. Aí você passa a andar com a pessoa, não, desista. Ó, você é pai, larga seu marido, larga esse homem, menina. Está vendo que esse homem não presta? Está vendo que ele é vagabundo? Está vendo que é isso, que é aquilo? Deus ama a esse seu marido, você sabia disso? Deus ama a você. Se ame também. Não desvalorize. Pastor, já foi, acabou, para mim não tem jeito, não tem solução, está tudo fechado, todas as portas estão fechadas, tudo. Querida, aprenda a enfrentar os processos com Deus. Aprenda a enfrentar os processos com Deus. Abraão, quando mandou o seu filho, né, com a criada embora, a mulher foi para o deserto.
Mas Deus tinha uma promessa na vida do filho dela. Deus tinha uma promessa na vida dele e dela. E Deus não deixou faltar nada para ela no deserto. Sabe? Você é filho, você é filha. Deus tem uma promessa na sua vida. Eu estava falando isso agora na aula lá com o pessoal do apacentamento que a gente estava fazendo de manhã. Às vezes, situações que nós estamos enfrentando hoje vão servir de experiências num futuro para outras pessoas, para que você possa glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Quantas situações eu já enfrentei na minha vida que hoje servem de modelo, sem entender por que estava passando, por que estava enfrentando, mas que servem de experiência para outras pessoas. Quantas? Então, desperte, não jogue a toalha. Deus está com você, querido. Ande prudentemente. Procure andar com pessoas que te colocam para cima e não para baixo. Por isso que a gente tem que aprender a se relacionar, com quem se relacionar, com quem andar. Você tem uma igreja aqui que está de portas abertas para você. Você tem pessoas aqui que são de Deus, que estão com você, que não vão te chutar, não vão te abandonar. Se o próprio Senhor falou, estarei com você todos os dias, até a consumação do sucesso. A gente não tem que estar com pessoas e tendo contato com pessoas que vão nos influenciar para lugares indesejáveis. Mas eu quero ir e andar com pessoas que me levem a lugares desejáveis em Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, loucos. Lembra das virgens? Prudentes e imprudentes. As prudentes estavam com a lamparina cheia de azeite, e as imprudentes estavam sem óleo, sem azeite. Lembra da frase que eu falei? Não viva do passado, mas busque uma renovação diária com azeite novo todos os dias. Quando o profeta Eliseu foi para a casa daquela mulher viúva, Deus falou, uma viúva vai te sustentar. A mulher pobre, desempregada, sem dinheiro, sem recurso, e Deus pega e diz, não, ela vai sustentar você, Eliseu. Pode ir lá, aqui não vai faltar nada lá. Foi ou não foi, irmãos, isso? Chegou lá, a mulher falou, eu só tenho uma cevada aí, um negócio de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pão aqui, vou comer com meu filho e vou morrer. Aí Eliseu falou assim, oxe, Deus me manda para cá e... Não, ele não falou isso não. Aí sou eu que estou pensando, eu sirvo a um Deus de provisão e de prosperidade. Eu vou orar a Ele aqui e Ele vai fazer essa mulher prosperar e o azeite não vai acabar. E ele falou, me dê o pão para eu comer. A mulher fez o pão, cacetinho, bonitinho, tal. Botou a manteiga derretida. Não foi, Davi? Eliseu comeu. Aí o que foi que Eliseu fez? Você tem vasilha? Tem algumas panelas aqui, tem uns pratos. Procure com seus vizinhos. Relacionar. Se ela tivesse brigado com os vizinhos, ela conseguia as vasilhas? Mas ela conseguiu as vasilhas. E o azeite veio. E o azeite vem da onde? Você quer revestimento? Vem do alto. Você quer provisão? Vem do alto. Mas viva o processo. Está entendendo? Diga glória a Deus. Tem pessoas que estão vivendo momentos difíceis na vida. Na vida com pessoas na família que estão com problemas de saúde. Pessoas que estão desempregadas. Não têm, assim, uma esperança.
Mas eu digo para você, há uma esperança, Jesus é a sua esperança. O azeite não parou de vir. A provisão de Deus não parou de vir, querido. Porque ela ouviu o conselho do profeta. E último versículo 16, para a gente finalizar. Remina o tempo, por quantos dias são maus. Irmãos, parece que Paulo estava sentado comigo, lá na minha sala, ontem, conversando assim a gente, né? Puxei a cadeira para ele, eu estava escrevendo, e ele falou, Fábio, cuide do seu tempo, porque os dias estão ruins. Quer dizer, se o dia estava ruim lá, naquele tempo lá, como é que ele sabia que o tempo hoje aqui também estava ruim? Né? O que é que Paulo está dizendo? Na lucidez do Espírito Santo para mim e para você. Aproveite o seu tempo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, fale mesmo, meu irmão, aproveite o tempo e as oportunidades que Deus lhe dá para servi-lo. Pode aplaudir a ele. Em vez de você estar em casa chorando, deprimido, cansado, sobrecarregado, tem coisa aqui para a gente fazer junto. A gente está precisando. Tem cadeira para carregar comigo aqui, né, que a gente carregou ontem na reunião de casais. Né, tem evento para você trabalhar, tem faxina para fazer, tem visita para fazer aos irmãos, né? Tem culto para participar, tem curso para você fazer de graça, se você quiser se capacitar e crescer. Exatamente. Tem um grupo aqui, se você pega o desodorante, às vezes fica lá, ó, cantar aqui com os irmãos. Cadê Sandro? Sandro está ali. Tem uns irmãos que pegam o desodorante, fica na frente do espelho. Você fazia isso, Ararita? Eu não faço isso não, que eu não canto não. Amém, irmãos? Mas aproveite o tempo e as oportunidades que Deus lhe dá para você servir a Ele. Servir a Ele com alegria. Ah, pastor, mas o meu tempo é corrido. Tempo mais corrido que esse homem ali. E eu, meu irmão, não existe, como diz o povo. A gente às vezes se desdobra nas agendas. Não é não? Pega aí uma semana, eu pego outra semana. Segura aí domingo que eu vou para cá, eu vou para lá. Queridos, temos que aproveitar o tempo que o Senhor nos deu e as oportunidades, porque os dias são maus. Infelizmente, são maus, irmão. Nós devemos usar o máximo de tempo e da melhor forma possível para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor, para compartilhar experiências que o Senhor tem na sua vida com outras pessoas. Para o Senhor, irmão. Para que vidas vão ser tocadas, transformadas e libertas. Está entendendo, irmão? Diga glória a Deus. O trabalho no Senhor não é vão. E tudo isso que está acontecendo na sua vida, você parece que o mundo está desabando todo na sua cabeça, não está? Está ou não está? Às vezes a gente para assim, poxa, Jesus, espera aí, segura a onda aí. Para, Senhor, está caindo. Ele já está lá te protegendo assim, ó. E você não está vendo. Mas a experiência. Ele diz, venha meu filho, venha minha filha. Bora, tem vaga para você. Se você ficar em casa, vai ser pior. Então a gente tem que remir o tempo. Ver o que é que Deus tem para nossas vidas. Servir a Ele com amor, tremor e alegria. Ver o que Ele lhe chamou para você fazer. Tem algo bom de Deus aí dentro de cada um de nós, que Ele colocou. Tem coisa ruim na vida da gente? Tem.
Infelizmente, nós somos humanos, mas tem coisa boa de Deus aí, em cada um de nós. A gente tem que aproveitar o tempo e as oportunidades que o Senhor te deu. Aqui eu vejo pregadores do Evangelho, vejo cantores para o Senhor, para levar a adoração, vejo cooperadores do Senhor para trabalhar, se mover, vejo evangelistas, vejo visitadores, vejo todo tipo de gente, porque Deus, quando olha para a gente, Ele não vê as nossas falhas, Ele vê as qualidades dEle em nós. E não é nada, e nem ninguém, que vai me fazer parar de trabalhar na obra do Senhor. Amém, irmão? Amém? Admire o seu tempo. E para finalizar, principalmente o seu tempo com Deus. Como está o seu tempo com Ele? Não precisa me responder, não. Como está o seu tempo de ler a palavra dEle, de sentar com Ele, de fechar a porta do seu quarto lá, de dobrar os seus joelhos lá na cabeceira de sua cama, de você chorar, derramar lágrimas na presença dEle. Eu não vou estar lá, irmão. O bispo não vai estar lá para ver, mas o Espírito vai estar lá com você e vai te ajudar a levantar, a te fortalecer. Por isso ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Ele vai te ajudar a levantar. Ele vai te ajudar a sair desse problema que você está enfrentando. Ele vai te dar forças e vigor para que você possa andar e caminhar e ser dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Fica de pé agora. Feche seus olhos e vamos orar a Ele. Se você quiser ficar de joelho, você fica. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar sentado, também. Mas eu vou ficar de joelho, porque eu preciso de um óleo novo. Eu preciso de um renovo na minha vida. Eu vim adorar a Deus nessa manhã. Você veio adorar Ele nessa manhã? Pai de amor e misericórdia, santo e poderoso, nós precisamos do Teu óleo, Senhor. Precisamos ser renovados pelo Teu Espírito. Precisamos ser guiados pelo Teu Espírito. Não queremos, meu Pai, que as obras da carne venham ser manifestadas em nós, mas queremos viver o fruto do Espírito em nós. Meu Deus e meu Pai, eu não sei como chegaram aqui os Teus filhos, não sei o que é que eles têm enfrentado na sua vida cotidiana, Senhor. Mas, meu Deus, eu quero interceder pela vida deles nesta hora e pedir ao Senhor: derrama renovo, Senhor, força, vigor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Às vezes nós falamos para o Senhor: Pai, o mundo está desabando sobre mim, sobre a minha cabeça, e nós não enxergamos que o Senhor está nos protegendo e nos guardando e permitindo essa situação para que sirva de experiência para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que esse momento que o Teu filho, a Tua filha está enfrentando, sirva de experiência, Senhor. Que ela possa ser fortalecida, que ele possa ser fortalecido. Que a Tua presença, meu Pai, não venha nos deixar. Em nome de Jesus, queremos estar cheios da Tua graça, do Teu amor. A graça, Senhor, que é um poder, meu Pai, transformador, uma mola propulsora do Senhor em nós. Precisamos disso. Precisamos, Senhor, de ânimo. Precisamos, meu Pai, de força. Precisamos, meu Pai, continuar na Tua presença, Pai. Não abandona-nos, Senhor. Não nos deixa, Espírito Santo, mas nos fortalece a cada dia mais. A
A cada dia mais, Espírito Santo. Da ingratidão, Em nome de Jesus. se alguém está É o que eu oro assim, nesta manhã, Pai. preste Em concordância com as muita orações dos teus atenção. filhos, que vão Ouça voltar para o casa que agora, vem Senhor. do coração. Mas eles não vão voltar sozinhos. Eles vão voltar contigo. O teu Espírito neles, meu Senhor, Em os fortalecerá, tempos de os capacitará e os levantará, nunca Senhor. pare de E ensinará, meu Deus, não quais as decisões a serem tomadas, aguarda, quais atitudes a serem tomadas, qual o comportamento a ser exercido, meu Pai, nesses nunca dias. pare de adorar. É o que nós oramos Libera e te agradecemos. a palavra, No nome santo de Jesus. profetiza sem parar. O Aleluia. escapio, descanso, a cura, Aleluia. a recompensa vem. Aleluia, Jesus. Sem demora, o escapio, descanso, a cura, a recompensa vem. Aplauda Jesus bem forte! Demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escapio, o descanso, a cura, a recompensa vem. Amém. Sem demora. Você foi abençoado nessa manhã? Senta aí um pouquinho. É o momento de você adorá-lo através da sua oferta, do seu dízimo. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a Bíblia também diz: cada um contribua segundo Deus propor no teu coração, porque Deus ama ao que dar com alegria. Você pode fazer um Pix também, pix@ccco.org.br. Então, sai do seu lugar e venha com alegria. Eu vou seguir com fé, com